E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando sobre algumas regras e dando algumas dicas sobre formação, transferências e mercado do Fantasy Premier League. Mas antes de mais nada, vai deixando o joinha, se inscreve no canal, comenta aí quantos pontos você fez na primeira rodada. Foi bem, foi mal? Segunda rodada começa agora sexta-feira, hein? Então vamos lá. A formação no Fantasy Premier League ela tem uma regra. A regra diz que você tem que ter pelo menos um goleiro, tem que ter no mínimo 3 jogadores na linha defensiva e no mínimo um jogador na linha ofensiva, um centroavante no caso, né? Consequentemente, você só vai poder ter 2 jogadores da linha defensiva no banco de reservas. E por que é tão importante saber sobre essa informação? Porque atinge diretamente com a regra da substituição automática. A substituição automática ela serve para trocar um jogador seu, um jogador titular do seu time, que não jogou na rodada. Só que ela tem uma ordem de ação, tanto para o time titular quanto para os reservas. A ordem de ação de substituição do time titular ela é dada por essa lista aqui. Então ela começa por esse jogador e vai até o último jogador titular. Então digamos que na rodada anterior o meu Zinchenko e o meu Welbeck não jogaram. O primeiro a ser substituído é o Zinchenko e o segundo é o Welbeck. A ordem de substituição do banco ela é simples, ela tem aqui a numeração do primeiro ao terceiro. Então como o meu Zinchenko não jogou na rodada, ele vai ser automaticamente substituído pelo meu primeiro jogador do banco, que seria o Bernardo. Então o Bernardo entraria na linha do meio campo, como ele é jogador de meio campo, e o Zinchenko seria trocado. Automaticamente minha formação também iria mudar. Eu iria ficar com 3 na linha defensiva, 4 no meio campo e 3 atacantes. Após a substituição automática do Zinchenko, ele fará a segunda substituição, que é o Welbeck. E aí ele trocaria pelo meu segundo jogador do meu banco. Seria mais ou menos assim. Então aí eu ficaria com 5 na linha de meio de campo e 2 na linha de ataque. Percebam que eu troquei um defensor que não jogou por um meio campo que estava no meu banco. Troquei um atacante que não jogou por um meio campo que estava no meu banco. O jogo não faz troca de defensor por defensor, meio campo por meio campo e atacante por atacante. Ele segue essa ordem de troca que eu especifiquei aqui. No caso de você iniciar uma rodada já com 3 zagueiros apenas, que é o limite mínimo, e desses 3 zagueiros pelo menos um não jogar, o jogo não poderá trocar esse jogador, que no caso não pontuou, né, não jogou na rodada, por esse atacante. Porque assim deixará a linha defensiva apenas com 2 zagueiros, e o mínimo seriam 3. Então automaticamente esse jogador aqui, se ele não jogou, ele vai ser trocado pelo segundo, que é o defensor. Então ficaria mais ou menos assim, após o final da rodada. Caso tenha mais outro jogador defensor que também não jogou na rodada, ele vai ser trocado pelo terceiro defensor. Se acontecer desses 2 zagueiros que não jogaram forem trocados por esses, e esses daqui também não jogarem, você vai ficar com 0 pontos, mesmo eles entrando no lugar desses titulares. O mesmo acontece no ataque. Se esse único atacante não jogar na rodada e tiver que ser substituído, ele não poderá ser substituído por esse defensor, que é o primeiro jogador do seu banco. Ele automaticamente vai ser substituído pelo segundo jogador, que é um atacante. Mesmo tendo 2 aqui, aí vai seguir a ordem normal, que seria o segundo jogador do banco. Então ficaria assim. O caso do goleiro é um caso mais exclusivo, né? O goleiro só pode ser trocado por goleiro. Então, se o Ederson aqui não jogar na rodada, ele vai ser substituído pelo Sanches normalmente. E se caso o goleiro reserva não jogar, ambos vão ficar com 0 pontos. E você vai ficar com 0 pontos na sua linha de goleiro. Para você saber quem foi substituído automaticamente no seu time após a rodada, você vem em pontos. Aqui vai mostrar quantos pontos você fez, qual foram os jogadores titulares do seu time, a pontuação de cada um, aqui as ações dos reservas, e aqui embaixo eles vão mostrar substituições automáticas.
No meu time aqui, no caso, o Zinchenko não jogou. Então ele foi substituído pelo Konaté. Meu Konaté estava aqui na primeira posição. E o Zinchenko, que estava aqui, poderia estar em qualquer outro lugar aqui na linha defensiva, porque ele foi o único que não jogou. Ele foi substituído pelo o primeiro do meu banco de reservas. Então a dica que eu dou é: fiquem atentos nos jogadores que vocês colocam aqui, na ordem que vocês colocam os jogadores reservas, porque elas influenciam na substituição dos jogadores que vão entrar. Eu sou um exemplo disso. Luiz Dias ficou em segundo aqui, o Konaté estava aqui em primeiro. Eu poderia ter ganhado 8 pontos ao invés de só 2, porque o Konaté estava em primeiro aqui na ordem de substituição. Seguindo aqui para a regra de transferência. Eu já fiz uma transferência na rodada, então aqui está marcando 0. Mas se caso você ainda não tiver feito sua transferência, aqui vai estar aparecendo 1, obviamente. E caso você decida não usar essa transferência na rodada, ela fica acumulada para a próxima rodada, chamada assim transferência extra. E a regra de transferência diz que você só pode ter uma transferência extra no jogo. Ou seja, você vai ter uma transferência extra da rodada que você não usou para outra rodada e uma transferência da outra rodada. Resumindo, você vai ter 2 transferências. Mas no máximo que você pode ter é 2 transferências. A transferência da rodada passada e a transferência da rodada atual. Você não vai poder acumular essas 2 transferências para uma terceira rodada seguinte. Você apenas vai ficar com 2 transferências aqui. É o máximo de transferências que você pode ter no jogo. E uma dica de transferência que eu dou para vocês é: sempre que vocês forem vender o jogador, observem o valor de compra dele, né, o valor que você comprou ele, o valor que ele está valendo atualmente na rodada e o valor de venda dele. Como vocês podem ver isso mais rapidamente, né, e mais simplesmente? Aqui na aba de transferência que vocês estão, vocês vão aqui em lista. Vindo aqui em lista, vocês vão ter essas 3 primeiras colunas aqui. A primeira coluna significa o preço atual do seu jogador, current price. A segunda coluna é a selling price, que significa o preço de venda do seu jogador. E a terceira, purchase price, é o preço que você comprou, que você adquiriu o jogador. E por que é importante vocês olharem essa tabela aqui, essa lista, né? Porque às vezes o seu jogador não está jogando bem aí, está pegando uma série de jogos bem difíceis e você de repente decide trocar ele. Só que olhando só por aqui, se você só tiver essa visão do campo e, digamos, você decide trocar um jogador aqui que não está indo bem, às vezes esse jogador ele desvalorizou um pouco e você acaba vendendo ele e perdendo valor do seu patrimônio aqui. Para você que não sabe, os jogadores eles evoluem, né? Eles valorizam ou desvalorizam ao decorrer aí do campeonato, de acordo com a popularidade deles. E essa popularidade ela é dada de acordo com o tanto de players, né, o tanto de técnico que estão contratando esse jogador, que estão colocando eles no seu time. Aqui na primeira aba do Fantasy Premier League, você consegue ver aqui embaixo já, ó, bem próximo, uma tabela de top transferências de entrada na semana e top transferências de saída na semana. Então essa tabela mostra os jogadores que mais foram adicionados, né? Digamos assim, que mais foram contratados por técnicos, né? Por nós jogadores do Fantasy. E por esse outro lado foram os jogadores que mais foram dispensados aí pelos técnicos do Fantasy Premier League. O De Bruyne, explicado, né? Ele teve uma contusão. Então é só um exemplo para vocês verem o que acontece. Então esses jogadores que foram adicionados por muitos técnicos, né, eles vão ganhando muitas popularidades e acabam valorizando ao decorrer do mercado, ao decorrer do campeonato. E essa valorização impacta no seu time, impacta no seu jogador, impacta no seu patrimônio também. Eu vou dar alguns exemplos aqui no meu time. Eu tenho 3 exemplos aqui, deixa eu ver, 3. Eu tenho 3 exemplos do meu time de jogadores que valorizaram. O Estupinhan, o Chilwell e o Saka. Ambos foram acrescidos de 0,1 no valor, né, no preço atual deles. Veja que aqui, ó,
no Purchase Price, né, que é o meu preço de compra. Eu comprei o Saka por 8.5, eu comprei o Estupinhã por 5, comprei o Stewart por 5.5. O Estupinhã já está valendo na rodada atual 5.1. Então quem for comprar o Estupinhã agora vai comprar ele por 5.1. Tá, daí vocês me perguntam, bom, se ele está valendo atualmente 5.1, por que o preço de venda, que é o Selling Price aqui, continua 5.0? A regra de transferência do Fantasy Premier League diz que é cobrada uma taxa de 50% do valor acrescido no momento da venda. Só que como o jogo só trabalha com uma casa decimal após o ponto, né, aqui, nesse caso de 5.1, aqui não teria 5.05, então você acaba ficando com 5.0. Então nesse caso aqui, para eu poder lucrar com a venda desse jogador, ele teria que estar pelo menos no mínimo 5.2, porque aí do 5.2 aqui, o meu preço de venda ele iria subir para 5.1, né, que 1 é a metade de 2. Então, resumindo aqui melhor, é sempre 2 para 1. Sempre 0.2 para 1, né? O valor de 2 para 1. Então, aqui no caso, se valorizasse, digamos, 0.5, né? Se aqui de 5.1 fosse para 5.5, eu só iria conseguir aqui 5.2 na venda. Então fiquem atentos aí, né, os valores dos jogadores, para vocês não fazerem aí alguma transferência e acabarem reduzindo aqui, né, o valor de patrimônio do seu time. Se vocês estão vendo que o jogador está valorizando muito, deixe ele valorizar mais um pouquinho, que aí você consegue um bom valor aqui na venda e assim vocês aumentam aí o patrimônio de vocês. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aí que eu posso estar trazendo nos próximos vídeos. E é isso, até mais, boa sorte, bom jogo.